Bem, boa noite. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentando. Eu sou a Tatiane Tereza, sou professora de História. E hoje a gente está no nosso terceiro dia das lives da Consciência Negra. Já tivemos a professora Márcia falando sobre ensino religioso e intolerância religiosa, o professor Alexandre falando sobre artistas negros importam. Quem não viu, veja. Está salvo no Instagram do Tempo de História, então lá no feed aparece, no IGTV aparece. E hoje a nossa live vai falar sobre o cinema negro, África e a cultura afrodiaspórica, com o professor Márcio Paim. O professor Márcio Luiz Paim, ele é professor na Bahia, além dele ser professor de formação de professores, de especialização, ele é mestre em educação pela Universidade do Sudoeste da Bahia e ele também é mestre em estudos africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, que é da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Então hoje eu acho que vai ser uma conversa extremamente interessante e aviso, isso aconteceu também nas lives anteriores, caso haja alguma oscilação na conexão de internet, não se preocupem, a gente aguarda um pouquinho e a gente retoma a conexão. É só a gente ter um pouquinho de paciência que tudo se resolve. Então, vou chamar o professor Márcio aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Só um minutinho. Enquanto o professor Márcio vai chegando. Boa noite para quem chegou. Boa noite, professor Márcio, tudo bom? Boa noite. Professor Márcio, me escuta? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo ver legal? Tô te vendo e tô te ouvindo. Tá conseguindo ver legal? Sim, tô conseguindo te ver sim. Tá me conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Sua imagem de vez em quando tá dando uma travadinha. Uhum. Aqui também tá dando um pouquinho de, talvez seja delay, mas acho que a gente tem um pouquinho de paciência e a gente vai conseguir conversar, se Deus quiser. Professor Márcio, assim, primeiramente eu quero lhe Com certeza. agradecer. Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda está bem cheia, com curso pela frente, com várias lives, então eu agradeço de coração você ter aberto esse espaço para a gente poder conversar durante essa uma horinha aqui. E a sua presença aqui eu acho extremamente importante, porque traz um outro olhar, um olhar de fora, sobre várias questões que a gente vem tratando nessa live, principalmente em relação à questão da afrodescendência. Né? Quando eu pensei essa live, eu pensei assim, quais seriam as pessoas interessantes para poder falar sobre assuntos a respeito de consciência negra e da afrodescendência. Então, assim, o quadro ele foi sendo montado com, por exemplo, a professora Márcia falou sobre a religiosidade, o professor Alexandre falou de artes, o professor Wallace vai falar sobre a questão do esporte, mas voltado mais exatamente para a capoeira. A mulher negra, que a gente também vai falar com a professora Liliane, até a questão da saúde mental, com a questão da psicóloga Roberta, ou ainda história com o professor Júlio César. Então, fiquei pensando que faltava um olhar da África. Então, assim, apesar do senhor não ser africano, o senhor é baiano, e os baianos são quase a metade dessa live. São pelo menos 3 professores baianos. Tem o senhor que é baiano, tem o professor Edjô, que vai vir amanhã, que nasceu na Bahia. Tem o professor Marcelo, que é baiano também. Se eu não me engano, a família da professora Márcia também é baiana. Então há essa conexão, acho que esse olhar vindo de fora. E o senhor sendo baiano, que Rio de Janeiro e Bahia também têm muitas similaridades históricas, como ambas cidades, como Salvador e Bahia, foram capitais do país,
foram portos importantes para a chegada de muitos africanos que foram escravizados. A Bahia continua sendo um local com uma grande presença, uma grande concentração de uma população afrodescendente, assim como o Rio de Janeiro. Então, acho que tem várias similaridades, e para melhorar, o senhor é estudioso do continente africano, da África e mais especificamente do cinema negro. Então acho que vai ser uma contribuição assim fabulosa, principalmente para mim que sou muito leiga nesse assunto. Então eu lhe agradeço, e para passar a palavra para o senhor, eu queria que a gente começasse com duas coisas. Uma é o senhor falar do curso, antes que a gente esqueça, como é que vai ser o curso que o senhor vai dar agora em breve, falar como que, né, qual é o público-alvo, se as pessoas podem se inscrever ainda. E a outra é falar sobre o tema da live, que eu plagiei a sua página, que é o nome da sua página, que é Cinema Negro, África e a Cultura Afrodiaspórica. Então, eu queria que o senhor falasse qual é a sua intenção com a página, qual é o objetivo da página. Então, muito obrigada, a palavra do senhor. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Boa noite às pessoas que estão nos vendo. Agradecer o convite, a oportunidade de dialogar de forma breve, né? Porque nós vivemos naquela fronteira do ideal e do real. O ideal, a gente teria assunto aqui para a gente conversar até, né? Mas em função do tempo, em função da objetividade, não vai ser possível. Então a gente vai fazer o que é real, né? O que está ao nosso alcance. Então assim é muito importante hoje dentro do contexto político que nós vivemos, né? Dentro de todos esses processos de censura que nós temos acompanhado, você encontrar espaços, né, onde a gente possa dialogar com temas, uma temática importante, né, que diz respeito a toda a sociedade brasileira. Então, assim, sempre bom a oportunidade. Sobre o curso é um curso que já vinha sendo pensado, né, faz parte de um projeto assim meio que pessoal, que é a apresentação de alguns diretores do continente africano, porque nós entendemos que, dentro desse contexto aberto pela Lei 10.639, alguns anos atrás, da história da África, e dentro dessa possibilidade eu vejo os diretores africanos, né, também com esse potencial de conscientização política, de aprofundamento mesmo histórico. E aí eu apostei, né? Porque eu já sempre gostei de cinema, então assim apostei nessa situação. Então assim daí vim desenvolvendo algumas oficinas, alguns seminários, algumas palestras, entendeu? E esse curso agora que acontece é um curso pensado nessa perspectiva, vem nesse desenrolar, é produto dessa trajetória. E é um curso que vai estar acontecendo nos dias 16, 17 e 18, que é sobre o Sembene Ousmane. O Sembene Ousmane, que é um dos diretores centrais do continente africano, né? Ele tem uma obra assim vasta. Sembene, que não é só diretor de cinema. Antes de ser diretor de cinema, Sembene passa pela literatura escrevendo. Na verdade, os filmes de Sembene eles são uma reprodução daquilo que ele escreve, né? E a 17 de um pouco desse contexto histórico, né? Porque a gente também pensa no cinema como uma contranarrativa colonial, e pensando no cinema como uma contranarrativa colonial, a gente não pode deixar de falar da história da colonização ou da neocolonização no continente africano, né? Então, o primeiro dia eu vou dedicar um pouco a essa contextualização. No segundo dia eu vou falar um pouco dessa historicidade de Sembene Ousmane, que é para a gente pensar o Sembene como produto de uma trajetória histórica, e não das obras de Sembene Ousmane. Alguns filmes assim que eu acho interessante a abordagem
sabe? E que talvez sejam filmes até que a gente possa pensar na possibilidade de trabalhar com eles em sala de aula, né? Porque são filmes que eles abrem diversas portas para a gente, essa distância que existe entre nós aqui e o continente, analisar mais profundamente a questão da vestimenta, a questão das cores, porque o tempo não permite. Isso é para uma possibilidade posterior, um curso posterior. Nesse momento é mais uma apresentação. Seria mais ou menos isso, Tatiane. Em relação à sua página, Entendeu? assim, qual é a proposta da sua página? A sua página quando, né, com esse título, Cinema Negro, África e Cultura Diaspórica. Certo. A página, Tati, ela surge assim também ativa, né? Porque há um tempo atrás eu desenvolvi um projeto meu mesmo aqui assim, que é um projeto chamado Falando sobre Áfricas. Por quê? Porque eu comecei a entender, por exemplo, que a forma como nós abordamos a história da África, assim, levando em consideração somente o século XV, termina sendo uma história meio equivocada, entendeu? Porque se você para analisar a história da África, ela tem 7 milhões de anos. Se você for pegar a história da África, por exemplo, de acordo com a última evidência encontrada mais antiga, que é o Sahelanthropus tchadense, ali em Chad, né? Então essa evidência data de 7 milhões de anos. Então você tem ali aquele período de 7 milhões de anos como o período marco inicial do processo histórico que remonta à história da humanidade no continente africano. Então, assim, se você pega e parte desse pressuposto cronológico, né, 7 milhões para você caminhar, o questionamento que se coloca é o seguinte: quanto é que representa 1.500 anos no universo de 7 milhões? Entendeu? O resultado disso é o que a gente deixa de fora da história da África. Então, assim, como eu vim acompanhando isso há um tempo, então eu fiz esse projeto onde eu fiz essa questão dos slides, né? Eu tenho aqui em casa, no meu computador, essa questão dos slides, onde eu pude dividir em módulos e fazer esse processo, tipo, um módulo falando sobre a evolução humana no continente africano, um módulo falando sobre são 5 módulos, até um período da África contemporânea, né? Os golpes de Estado, as ditaduras de partido único, então são 5 módulos. E aí eu passei um tempo, velho, tentando fazer esse projeto, implementar esse projeto em alguns lugares, sabe? Pude implementar eles em alguns, porque no ano de 2012 eu trabalhei com o pessoal da Secretaria de Educação, fazendo a formação dos professores da rede estadual e municipal do Recôncavo aqui. Então eu pude experimentar alguns daqueles módulos, mas depois eu percebi que teve um certo desinteresse, sabe? Por conta disso. Percebi. E aí, como eu já gostava do cinema, já tinha essa coisa, então, assim, você tem que procurar alguma coisa que as pessoas se atentem, né? E aí, como tem essa coisa da rede social, que é, por um lado, extremamente positivo, porque você ganha bastante em alcance, mas tem um ponto também que a rede social desmobiliza, em um certo ponto, a questão da leitura, sabe? Nesse processo. Você perde muito. Então, assim, aí a imagem entra num aspecto extremamente interessante. E foi aí que eu percebi o cinema, né, como uma forma de você chamar a atenção dessas pessoas também, entendeu? Para a gente começar a trabalhar com a história da África a partir das imagens do cinema. E é aí que entra a página, né? Aí eu desenvolvi a página como uma apresentação, uma forma de apresentar através do cinema a questão da história da África, porque aí você trabalha com os diretores e você trabalha a partir disso com a história da África. Não se restringe só ao cinema, entendeu? A história da África é uma história vasta. Então, os aspectos que eu achei mais importante, eu pude colocar lá.
E se você analisar lá no início da página, tem essa questão, eu coloquei alguns crânios, coisa e tal, que é bem no sentido de trazer esse processo da evolução histórica mesmo, né? Para a gente ter uma dimensão disso. Foi mais ou menos essa a ideia da página. E porque também, além disso, eu tinha desenvolvido um projeto, uma coisa minha, tudo coisa minha aqui, que é o Museu Pan-Africano, né? Que é onde eu pego essas referências todas para a gente poder trabalhar. Então, assim, muitas coisas que muitas pessoas referenciais que você vê ali já faz parte de um conjunto, muitas narrativas. E a ideia da página é essa, foi essa. E tá Desculpa, professor, travou um pouquinho no final, que o senhor falou que são várias narrativas. isso, são várias narrativas, são várias histórias. E a ideia da página está sendo essa, tem sido essa, né? Está E, acontecendo assim, dessa forma. e assim, eu sou muito leiga em relação a cinema africano, assim. Então, pensando, porque a África, né, apesar que muitas pessoas às vezes se confundem, mas a África é um continente com mais de 50 países. É um continente gigantesco. E há alguns geógrafos que digam que a dimensão da África não é exatamente aquela, né? Que na África poderia caber todos os continentes. Mas essa é uma outra discussão. Mas assim, a África é um continente gigante. Então, como que é a indústria cinematográfica africana? Assim, tem países que se destacam mais do que outros? Você tem mais ou menos a ideia de quantos filmes são produzidos por ano? Assim, isso, claro, antes da pandemia. Como é que é essa indústria cinematográfica africana? Uma observação que tem que ser feita quando a gente fala do continente africano, Tati, é a seguinte: não podemos pensar o continente africano naquela perspectiva unívoca, né? Naquela perspectiva uniforme. Então, por exemplo, se fala muito do cinema africano. Não existe um cinema africano, né? Da mesma forma que as pessoas tendem a falar dessa forma, de que há o cinema africano. Então, você consegue me ouvir? Sim, sim, existem cinemas africanos, no plural, né? E aí você vai ter ali o livro África Sucene, África sobre o Sena, que é um filme de 1957. Então, assim, para a África de colonização francesa, é o primeiro filme dirigido por um africano. Desculpa, professor, desculpa, o senhor pode repetir? Porque, assim, essa última parte deu uma travada. Certo. Qual parte que travou? Que o senhor estava falando que, tendo como ponto de partida, se não me engano, um filme de influência francesa. Certo. Se você pegar a África de influência francesa, você vai ter como ponto de partida do cinema ali um filme chamado África sur Seine, África sobre o Sena, que é um filme de um diretor beninense, nascido no Benin, antigo Daomé, mas que naturalizado senegalês, se não me engano, ou vive muito tempo, vive no Senegal, e de 1957. Então, se você pega para a África de colonização francesa, você tem ali a década de 50 como início do cinema. Mas se você chega lá na África de colonização inglesa, ali no Sudão, ali você vai encontrar um diretor de cinema chamado Gudara Gubala, né? Gudara Gubala, que, segundo a sua tradição histórica, pertence à família do Mahdi mundial, e foi lá que ele aprendeu a lidar com a câmera. Então, já depois da Segunda Guerra Mundial, em 49, ele começa a fazer as primeiras filmagens dele, que é filmar a paisagem sudanesa. Então, pô, aqui você tem 57 para a África de colonização francesa,
e você tem 49 para a África de colonização inglesa. Então, assim, dois períodos cronológicos diferentes. Não tem um cinema. Então, assim, Uhum. existe um cinema na África de colonização francesa, que começa ali na década de 50. Existe um cinema que está ali transitando na África de colonização inglesa, no Sudão, particularmente, que vem ali na década de 40, certo? Se você chegar em Angola, você vai ver um cinema que vai estar ganhando força ali na década de 90. Se você chegar em Moçambique, você vai encontrar um cinema que está muito aliado com os movimentos de libertação, que remonta ali à década de 70, sabe? Se você chegar na África do Sul, você vai encontrar os filmes que remontam ali ao período do Apartheid. Então, para cada cinema desse, você tem um período cronológico diferente. E cada cinema desse, ele retrata uma narrativa e um processo histórico diferente. Assim, esse é o primeiro ponto. Então, pensando dessa forma, a gente pode pensar, com algumas reservas, a questão da indústria, certo? Então, assim, não existe uma indústria cinematográfica no continente. Até porque, em termos de democracia política, o continente africano passa por uma situação muito difícil, porque você tem muitos países de ditadura de partido único. Então, você sabe que nos lugares onde você tem ditadura de partido único, a possibilidade de você expressar artisticamente qualquer coisa, ela é praticamente zero. Os governos não investem. Agora sim, quando o cinema africano ele começa a se desenvolver ali dentro do período das independências, você tem alguns países que se destacam na produção cinematográfica, sendo o primeiro, que é por onde o cinema entra no continente africano. E aí no Senegal você tem, por exemplo, a pessoa do Senghor, que é o presidente mecenas, digamos assim, porque o Senghor ele é um presidente que investe muito em artes. Não é à toa que o Senegal vai sediar em 1966 o Congresso de Artes Negras, né? O primeiro Congresso de Artes Negras, sobre os auspícios do governo de Senghor. Então, assim, você tem o Senegal, que tem uma indústria forte, você tem o Burkina Faso, que tem uma produção de cinema também destacável, você tem a África do Sul, que talvez hoje seja a grande potência, certo? Em termos de econômico, mas você tem o cinema de Nollywood, que é o cinema da Nigéria, que em termos de produtividade, certo? De produção, é um cinema que é muito além de qualquer outra perspectiva. Isso eu falei dos cinemas da África subsaariana, porque Uhum. se você chegar na África do Norte, você ali tem países como o Egito, que tem uma produção forte de cinema, você tem diretores que estão ligados, por exemplo, com o processo de Nasser, ali durante 52, e você tem também a Tunísia, né? Você tem a Líbia, que são países que têm Argélia, que tem uma produção de cinema que tem ganhado força. O Egito ele já tem uma coisa assim destacável no continente, mas os outros vêm tomando força. Então seria mais ou menos esse assim um breve panorama do cinema, né? Ah, o senhor falou, Dessa questão do cinema na. o senhor falou de Nollywood, assim, só para as pessoas mais Deu uma travadinha leigas. aqui. Vou repetir. O senhor É, falou de Nollywood, para as pessoas mais leigas, seria a produção da Nigéria, no caso, né? Fazendo uma alusão a Hollywood, ou até mesmo Bollywood, que é o cinema indiano, Nollywood seria da Nigéria. é isso. O Nollywood é o cinema, é exatamente, né? Porque Hollywood é o grande centro da produtividade, né? Então seria uma alusão a esse centro da grande produção no continente africano. Por quê? Porque na década de 70 você vai ter uma crise econômica, assim, aquela coisa, mais um ciclo de crise da indústria capitalista, né, Pilcar? Você vira e mexe, a gente está acompanhando momentos de crise que a gente está sempre pensando
O professor deu uma pequena travada aqui. Gente, enquanto tá um pouco travada a imagem, é só esclarecer que a conexão está um pouco instável, então eu peço a paciência de vocês para a gente poder manter a conexão, a conversa com o professor. E agora deu uma travada um pouco maior. Então só vou aguardar ele retornar para a gente continuar conversando, assim, que está carregando, pelo menos para mim está fazendo o carregamento da imagem e a imagem está travada. Então, assim, o professor já tinha alertado que a conexão não está muito estável na casa dele, mas a gente vai aguardar um pouquinho, que aí eu vou chamar o professor de novo, porque isso aconteceu nas outras lives, então eu só peço só um pouquinho de paciência, vou ver se o professor está aqui ou se ele saiu por completo. Porque ele tinha me avisado que poderia acontecer da imagem travar por conta de umas certas inconstâncias da internet. Mas assim, só para enquanto a gente espera para quem chegou agora, essa live está falando sobre o cinema negro, que é o tema da página do professor, que é o cinema negro, África e a cultura afrodiaspórica. E a ideia é trazer informações sobre uma África que muitas vezes a gente desconhece. Né? As pessoas conhecem muito uma África de fome, uma África de miséria, uma África de guerra civil, e uma África onde ela tem uma produção cultural, uma produção cinematográfica, muitas vezes a gente não encontra. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar nessa outra abordagem, esse outro olhar que a gente pode lançar sobre a África. Apesar desse olhar ser de uma África mais recente. Né? Essa produção, pelo que o professor está falando, é uma produção da África pós-descolonização. A África, a partir do momento que os países africanos, eu falo África, mas os países do continente africano se tornam independentes, meados do século XX, por volta de 1960, 70. Então, a gente já tem uma produção cinematográfica desses países independentes. E só ver se o professor voltou aqui, só um minutinho. Então, a gente vai aguardar mais um. Ah, tá aqui. Deixa eu chamar o professor de volta. Ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Então, peço só um pouquinho de paciência. Tudo bom, professor? Estou pedindo um pouquinho de paciência para as pessoas, porque está tendo algumas inconstâncias assim, mas a gente vai com paciência que a gente vai conseguir ouvir. Mas o senhor estava falando sobre a questão de Nollywood, né, que é uma produção da Nigéria, no continente africano. Aí se o senhor pudesse continuar Isso, daí. isso. A Nigéria, então, assim, o Nollywood é uma alusão a essa, porque quando se produz Nollywood, ele ganha o centro da produtividade, porque você passa a produzir em pouco tempo uma quantidade de filmes até superior do que o que Hollywood produz. É daí que vem a alusão a Nollywood, né? O Nollywood vem nessa alusão a Hollywood, da mesma forma como você acabou de citar, que o Bollywood tem essa relação com o cinema indiano, né? E o que vai fazer o destaque do cinema de Nollywood é justamente essa narrativa social, né? É a possibilidade de você estar trazendo essas narrativas do cotidiano que não são visibilizadas, né? Assim, porque a Nigéria, uma das características também do cinema de Nollywood. Pelo menos para mim aqui travou novamente. Professor, o senhor consegue me ouvir? Assim, a imagem para mim pelo menos está travando e eu não estou conseguindo ouvir. Acho que caiu novamente a conexão. Gente, mas vamos aguardar um pouquinho, que a conexão ela tá bem lenta, ela tá travando bastante. O professor caiu novamente. Talvez a gente tenha que fazer um plano B, mas enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês. Deixa eu só ver se o professor está aqui. Porque como eu falei no início da live, infelizmente a conexão ela está bastante inconstante. A
Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente poder manter essa conversa. Porque a ideia da live é justamente trazer essas informações que a gente não consegue, ou pelo menos a gente não costuma encontrar facilmente. Vamos lá. O professor está caindo. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para chamar ele de volta. Tá aqui. Enquanto está conectando, ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Oi, professor. Tá conseguindo me ver? Conseguindo me ouvir? Alô? E ainda tá travando um pouco. Professor, o senhor tá conseguindo me ouvir? Porque aqui minha imagem tá congelada. E Oh, agora consigo. Agora eu consigo. Ih, agora sua travou de novo. imagem, Tá travando, né? sua imagem não, sua imagem está travada. Para mim a imagem congela um pouco, Você consegue? aí às vezes fica só a voz do senhor. Agora eu tô te vendo e te ouvindo. Acho que não reestabeleceu, não sei. Agora, agora eu tô te ouvindo sim. Só a imagem que tá travada, assim, ela tá fazendo, tá carregando, mas eu não consigo ver a imagem em movimento. Eu não sei se as pessoas, ai, caiu de novo. Eu não sei se as pessoas que estão na live estão conseguindo me ver e me ouvir bem, assim. Porque eu vejo o professor me dar uma travada e às vezes eu ouço a voz, mas estou convidando novamente para ver se a gente restabelece a conexão. A gente tem que ter um pouco de paciência, o professor falou que isso poderia acontecer, então vamos aguardar a reconexão aqui. E agora, Oi, estou tá ouvindo e estou beleza? vendo. Beleza. Então vamos lá. Então deixa eu te Então eu tinha perguntar, parado você de. estava falando a respeito de Nollywood, e eu queria aproveitar esse gancho para perguntar se eles têm não exatamente festivais também, mas premiação, tipo Oscar, né? Muitos críticos falam que o Oscar é academia premiando a própria academia, sendo uma coisa mais restrita. Nesses países, assim, tipo África do Sul, Nigéria, até mesmo Senegal, eles têm grandes festivais e premiações? Mas você tem um festival que reúne todo o continente africano, que é o FESPACO, que é o Festival de Cinema Pan-Africano, que acontece a cada 2 anos no mês de setembro, né? Que é um festival de cinema que é onde você tem durante um mês a apresentação, exibição de longas, curtas. Em 2014, Sissaco ganhou Aham. Assim, eu o. sou. Oi, tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo você. Agora sim. Tá ótimo. E deixa eu te perguntar, tem algum gênero que é mais produzido, assim, ou isso depende também de país para país? Que, por exemplo, né, fazendo uma comparação com o Brasil, pelo menos na minha ótica, eu acho que atualmente a questão da comédia, eu acho que é o que mais lota os cinemas ou o que mais atrai determinados públicos. Tem algum gênero que é mais marcante na África ou isso depende de país para país também? O que eu acho diferencial dos filmes africanos é que, assim, os filmes africanos, eles tratam geralmente de uma perspectiva cultural, né? Eles tratam sempre a visão de mundo, eles trazem as experiências do cotidiano.
o que é mais interessante você perceber é a perspectiva que filmes trazem. Porque quando um diretor, por exemplo, como Sembene Usmani, ele traz os filmes, né? Na verdade, ele está trazendo uma perspectiva assim de grupo. Ele está olhando a partir de uma influência étnica que ele recebeu. Então, assim, esses filmes do período ali pós-independência são filmes que estão retratando muito esse cotidiano, né? É o cotidiano da relação de colonizador-colonizado, tradição, modernidade, cidade, o urbano e o perímetro rural, né? A religião, tradicional contra a religião monoteísta. Então, esses filmes, eles estão trazendo agora, eles traziam essa perspectiva. E agora você está tendo uma inovação e um aprofundamento temático do cinema africano. Assim, hoje, o cinema, nos países que você tem abertura, o cinema tem sido utilizado como uma crítica contundente aos regimes de partido único, às ditaduras, com a sexualidade que é abafado pelos ditadores de partido único, pelos regimes. Então, assim, em termos de gênero, essa questão é muito presente nos filmes de Nollywood, porque aí você vê assim comédias muito bem assim, sabe? Você vê essa crítica às elites, você vê romances, mas com uma forma, com uma narrativa, uma estética completamente particular. Assim, professor, tá travando um pouco, então assim a sua fala tá ficando um pouco cortada. Eu não sei se o senhor consegue me ouvir. Ah, ele caiu novamente, deixa eu ver aqui. Esse professor volta, estabelecendo a conexão. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, agora eu tô Sim. ouvindo. É porque assim, Beleza. a sua fala tá ficando um pouquinho cortada. Sim, dá para entender a sua fala, mas às vezes a imagem trava, fica carregando e sua fala fica um pouco cortada. O senhor tá me ouvindo agora? Tô vendo, Tá ótimo. Deixa eu te tô perguntar. vendo você. É, na sua opinião, por que que você acha que os filmes africanos não chegam nas grandes redes de cinema e nas salas aqui do Brasil? Que, por exemplo, eu acho que nunca fui a uma mostra de cinema africano. Já fui numa mostra de cinema com a temática de um cinema negro, mas latino-americano. Mas mesmo assim, essa mostra era num espaço super pequeno, em termos, né, de rede, não entrou nas redes comerciais. Então era para um público mais voltado para aquela proposta. Eu me lembro que eu acho que foi até na época que eu estava fazendo um curso de extensão voltado para a temática da afrodescendência, da África. E não, muitas vezes não chega, assim. É, a gente não consegue assistir. E também, às vezes, eu penso que isso também não é só uma característica do filme africano, propriamente dito, né? Eu acho que o Brasil está muito fechado, muitas vezes, para filmes estrangeiros de modo geral. Às vezes, até mesmo filmes europeus ou filmes latino-americanos ou aqui da América do Sul. Então, por que o senhor acha que, na sua opinião, que estuda o cinema do continente africano, por que não chega nas grandes salas e nas grandes redes de cinema? Por que que não chega? Uhum. Assim, primeiramente, você tem uma situação que é a seguinte: você tem. Primeiro, o cinema africano é um cinema muito recente, entendeu? Você está começando a produção fílmica com diretores africanos.
Ou seja, até esse momento você tem a África vista a partir dos olhos europeus. Só a partir da década de 60 você tem essa África sendo trazida a partir do ponto de vista do olhar dos diretores africanos. Então, assim, talvez a demora desse cinema chegar tenha relação com isso, porque quando o cinema está produzido, está começando a ser produzido lá, por exemplo, o debate racial, que poderia possibilitar a chegada desse cinema mais rápido, né? Ele é um debate completamente fechado na sociedade. Então, é uma coisa que passa pela minha cabeça, é um questionamento, uma coisa que eu fico pensando assim, naquele período, né, que Sembene fez o primeiro filme dele, quantas pessoas aqui no Brasil conheciam, né? Então, assim, quando o Sembene fez o seu segundo filme, que é o primeiro longa-metragem dele, em 1966, que é o Anoadi, quantas pessoas no Brasil conheciam, né? Dentro desse debate, né? Racial, que era um debate assim, porque assim, você estava vivendo um período de ditadura, tá entendendo? Uhum, E aí uhum. você tem aquela coisa que a gente até conversou, que é tipo, se você tem uma ditadura, você tem um processo de censura dentro da educação. E se Sim, você tem um sim, sim. processo de censura, você tem automaticamente o prejuízo da comunidade negra que está ali. Só que uma coisa é o seguinte, a comunidade negra ela não está ali naquele processo. Se você pegar, por exemplo, o livro de Hélio Santos, Em Busca do Caminho do Brasil, na trilha de um círculo vicioso, Hélio Santos vai mostrar lá que a questão da, da deterioração, Desculpa, professor, eu não consegui te ouvir, que deu uma travada. Se eu estava falando sobre o livro do Hélio Santos, sobre a questão da deteriorização, eu não consegui ouvir o restante. O senhor pode a repetir, questão por favor? da deteriorização do ensino público no país. Né? Ela se dá a partir da década de 70, quando você tem a questão da Aham, universalização do ensino público. Porque o uhum, ensino público antigamente era um ensino de elite, né? Estudava em escola pública elite. Se você pegar, por exemplo, aqui em Salvador, o Colégio Central. O Colégio Central é um colégio que, se você analisar, passaram as maiores personalidades daqui de Salvador. Antônio Carlos Magalhães, e Companhia Limitada. Então, essas pessoas, elas fazem parte de uma elite. Então, significa dizer que a escola pública, naquele momento, não é uma escola acessível a todo mundo. E no momento que a escola passou a ser acessível a todo mundo, isso mudou. Então, assim, eu acredito que você tem essa questão a questão do cinema ser recente, né? É uma dificuldade de chegar aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, essa questão do não acesso da população negra à educação, porque esse não acesso à educação, ele vai impossibilitar que você conheça outras coisas, tá entendendo? Então, uhum. esse racismo que provoca essa Sim, sim. exclusão do negro na educação é uma coisa que responde essa pergunta que você me colocou, entendeu? Então, assim, acredito que é E isso. São essas coisas que fazem. Agora, hoje, nós estamos numa conjuntura diferente, certo? As coisas estão mudando. Hoje a gente já tem um acesso à informação. Mais da metade da população negra ela mas aí, já não é analfabeta, né? Diga. assim, Alô, agora, né, eu estava pensando, tá me ouvindo? Alô? Tá conseguindo me ouvir? estou perfeitamente. É, Estou que o ouvindo. senhor, que o senhor falou Tô. assim, ah, mas agora está mudando, né, o perfil também da educacional da população está mudando, mas aí eu fico me perguntando, não só na questão das salas de cinema, mas também os filmes que passam na TV aberta, né? Porque, por exemplo, tem determinados filmes que pode ser impressão minha, mas vamos pensar na Rede Globo de televisão, que é um canal, né, um dos maiores canais que a gente tem no país.
tem determinados filmes com temática negra que quando passa muito tarde da noite. Assim, eu me lembro quando passou em formato de série, aquela série Raízes, que contava a trajetória de Kunta Kinte, passou muito tarde. Ou ainda quando passa, sei lá, um filme como Amistê, ou Django, ou 12 anos de escravidão, geralmente não são horários da tarde, né? Não é uma sessão da tarde. Mas aí as pessoas vão falar assim, mas porque tem cenas de violência, tem a questão da faixa etária, mas por outra questão também, que não é exatamente um filme com uma proposta africana, mas aquele seriado que tinha do Mister Brown, né, que não tinha um grau de violência, também passava tarde da noite. Eu, por exemplo, que costumo dormir cedo, não conseguia assistir. Então, acho que, assim, é mais um questionamento do que uma afirmação. Então, às vezes eu fico pensando que será que a gente realmente mudou a abertura até mesmo dos veículos de TV aberta, né? Não exatamente você ir no cinema e pagar pelo ingresso. Será que essa postura, né, em relação às temáticas negras e afrodescendentes ou filmes direcionados para essa temática, realmente eles tenham mudado? Que, por exemplo, até aqueles seriados, né, que são mais juvenis, digamos assim, como O Maluco no Pedaço, ou Eu, a Patroa e as Crianças, ou Todo Mundo Odeia o Chris. Por exemplo, na Globo eu não me lembro de ver um seriado com uma temática com uma família toda negra, como em outros canais se apresentava. Então, às vezes, eu fico me perguntando sobre até, não só a questão do filme passado nas salas de cinema, mas também passado principalmente na TV aberta. Mas era só assim, né, uma interrogação que fica na minha mente. Mas deixa eu, agora, não saindo do cinema africano, mas eu acho que tem a ver com a proposta um pouco da questão do cinema africano. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, já que o senhor estuda a questão de filmes produzidos na África, qual é o seu entendimento, como é que você vê, ou qual seria o sucesso em escala mundial, o que foi o fenômeno do filme Pantera Negra? O filme Pantera Negra, ele tem vários códigos. Ali ele tem várias informações, ele tem várias narrativas. Então, por exemplo, eu me lembro que tem um diálogo em uma cena que é quando ele fala exatamente ele mostra as obras de arte, né? Ele mostra umas obras de arte assim. Aí, se eu não me engano, eu acho que é até uma pantera que aparece, né? Eu não lembro agora assim, e eu acho que é uma pantera. E quando ele mostra a pantera, que ele fala da pantera, rapidamente vem na cabeça a pantera de Agaçu, porque ele está falando que as peças vêm do Daomé. E Agaçu é a pantera fundadora do clã que dá origem ao Daomé. Entendeu? Uhum. Então aí você trabalha com uma perspectiva e depois ele trabalha lá com aquela ideia de Umbutu. Umbutu é uma ideia de lá da África do Sul. Assim, a humanidade só pode existir se eu for e você for. Tá entendendo? Uhum. Então, quer dizer, você tem duas informações de regiões diferentes em um filme. Tá entendendo a pesquisa histórica? Sim, sim. Então, assim, eu acho que a grande sacada de Panteras Negras foi essa, né? Eles conseguiram fazer um filme que eles conseguiram jogar nesse filme ao mesmo tempo uma África, entre aspas, tradicional, e quando eu digo tradicional, eu não estou falando daquele conceito de tradicional estático, porque a tradição ela não é estática, a tradição ela se relabora o tempo todo, entendeu? E ao mesmo tempo eles trabalham com a África, entre aspas, também futurista, certo? Porque aí você tem uma questão que é interessante. Aí você tem uma
Professor, eu Alô? não estou conseguindo te ouvir muito bem. Ah, Você consegue agora sim, ouvir? sim. Sim, que o senhor está falando que o Pantera Negra tem uma questão Então, interessante. isso. A questão interessante que é a questão, eles conseguem reunir no filme uma África tradicional, e não é aquela tradicional partindo de uma ideia. Deu uma travada novamente. O senhor consegue me ouvir? Para mim, pelo menos, está carregando a imagem. Melhorou? Sim, é porque o senhor estava falando, aí a imagem começou a carregar e sua voz deu uma picotada, eu não consegui ouvir. Estava falando que tem uma África futurista e uma África clássica, Uma África tradicional. tradicional, desculpe. Um tradicional, um tradicional longe daquela ideia de estático, de parado. Aham. Porque o conceito de tradição que eu trabalho é o conceito de tradição que se relabora todo momento, sabe? Tradição, ela não é estática. Então, o que é que acontece? Você Uhum. tem esses dois fundamentos dentro do filme. Ele trabalha com informações diversas, de diversas Áfricas. Ele pega elementos de diversas culturas africanas. Entendo. Aham. E uma coisa assim que eu acho fabuloso, assim, que, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de filme de super-heróis. Se me perguntar se fulano é da DC, se é da Marvel, eu não sei dizer. Mas eu me lembro quando eu assisti o trailer do Pantera Negra, eu falei assim, nossa, eu preciso ver esse filme. Porque acho que eles transcenderam, foram muito, mas muito além da questão de falar de super-heróis simplesmente, né? Além da questão de se falar de um super-herói negro, eu acho que a forma como se apresentou a África e, pelo menos assim, a minha percepção, de se pensar a África, o que a África poderia ser, né, dentro dessa concepção, talvez até futurista também. O que a África poderia ser caso ela não tivesse sido colonizada, caso ela não tivesse sido invadida de certa forma, aviltada pelos europeus. Gente, só um minutinho que o professor caiu aqui, que eu vou chamar ele de novo. Como eu falei no início da live, a gente tem que ter bastante paciência, porque a conexão está bastante oscilante, mas com paciência a gente consegue manter esse diálogo. Chamei o professor de volta. Restabelecendo a conexão. Peço desculpas pela conexão, mas a gente só precisa ter um pouquinho de paciência e a gente consegue manter a nossa conversa. Esperar o professor voltar aqui. Olá, professor, tá me ouvindo? Tô sim. Tá ótimo. Porque assim, a gente estava falando sobre a questão do Pantera Negra, e eu pergunto, o senhor acha que o Pantera Negra, assim, isso não só em termos, né, do continente africano, mas ele pode ser considerado um divisor de águas para a indústria cinematográfica de um modo geral? Passei para. E eu digo, assim, se Se ele pode, não entendi. Se conseguiu me ouvir? ele pode ser Vou, usado para. vou repetir. Se o filme Pantera Negra, Não, não consigo te ouvir. eu vou repetir, não sei se o senhor vai conseguir me ouvir. Se o filme Pantera Negra, por conta de ter sido um campeão de bilheteria, pela quantidade de dinheiro que conseguiu arrecadar, se esse filme, o do Pantera Negra, é, de certa forma, um divisor de águas para a indústria cinematográfica, eu não digo nem africana só, mas a indústria cinematográfica de um modo geral. E assim, por que eu digo isso? Assim? Não só em questão de representatividade, né? E representatividade aqui eu digo, os negros se verem nas telas de uma forma positiva e como protagonistas e não simplesmente coadjuvantes, mas e que isso eu acho muito importante. Por exemplo, eu me lembro quando estava, né,
em exibição filme, eu vi alguns vídeos de homens negros adultos festejando o fato de se verem em pôsteres do Pantera Negra. Porque, de uma certa forma, a população negra ela é frequentemente bombardeada, digamos assim, de imagens brancas. Você vai no cinema, a grande maioria dos pôsteres, das propagandas, dos filmes, você não se vê. Eu digo assim, não se vê se você não vê pessoas como você. Então, assim, essa questão da representatividade e uma outra coisa também que eu acho interessante é o fato do chamado Black Money, né? Eu acho que o Pantera Negra, talvez nem os produtores apostavam nisso. A quantidade de dinheiro que o filme arrecadou, né? Então, nesse sentido, será que esse filme pode ser entendido meio como um divisor de águas? Como a indústria cinematográfica, não digo só da África, mas em termos mundial, passa a ver a população negra em escala mundial por conta do sucesso do filme Pantera Negra? Não sei se o senhor conseguiu ouvir tudo que eu disse. Entendi. Assim, logicamente, logicamente, assim, a gente não pode deixar de considerar o fator do fortalecimento da identidade estética, certo? Eu acho que quando Uhum, você faz um filme, dirige um filme como o filme Panteras Negras, existe todo um conjunto de símbolos que são ativados no momento que esse filme ele começa a ser exibido, né, na escala que ele foi. Por quê? Porque ali você tem uma tentativa, uma estratégia de você quebrar com essa ideia do afropessimismo, que é essa ideia da narrativa de África como qualquer coisa, sabe? Então, assim, a mídia, a comunicação social, ela trabalha com essa ideia do afropessimismo, que é você mostrar somente os aspectos negativos do continente africano. As ditaduras de partido único, a corrupção, a fome e todas aquelas histórias que a gente já está acostumado a saber historicamente. uhum, Então, quando você tem um filme como o filme Panteras Negras, você tem ali assim, tanto como outros filmes também, porque assim o filme de Panteras Negras, ele não foi o primeiro filme a tentar retrabalhar essa ideia da imagem africana, uhum, entendeu? uhum, Agora foi o filme que a nível de escala, a nível de investimento econômico superou tantos outros que vieram antes dele, mas a gente não pode esquecer essa ideia de que outros filmes existiram também, trabalhando com essa ideia de. E assim, um aspecto que a gente também não pode deixar de falar é a utilização da estética negra como processo de conscientização política. Isso é uma coisa que a gente deve destacar, porque quando você faz um filme como Panteras Negras, ali você está criando um referencial estético consideravelmente positivo, certo? uhum. Então, assim, esse aspecto é um aspecto completamente positivo do filme. Agora, a gente não pode esquecer que Panteras Negras, com todos esses aspectos positivos, assim como ele trabalha ou ele reelabora essa imagem do continente africano a partir daqueles super-heróis, a partir daqueles, né, dos deuses, dos reis, como eles apresentam, Panteras Negras também abre um mercado de consumo cinematográfico da população negra a nível mundial. É uma coisa que a gente também não pode deixar de entender. Então, quando você faz Panteras Negras, você tem que ver que o cinema, quanto arte, é um produto da burguesia capitalista que surge na França em 1893. Então, se você pensar historicamente a população negra dentro de uma estratificação social, sempre na parte inferior da pirâmide,
não é surpresa se você não encontrar diretores negros no cinema. Assim, agora que você está tendo um processo, sabe, de ativação, um processo de narrativas negras, porque o cinema, majoritariamente, ele foi dominado pela elite branca, burguesa, europeia, sabe? Então, quando você trabalha com essa ideia, né, você também exclui um conjunto de telespectadores com potencial de cinema. E o que Panteras Negras faz é trazer esse público de volta. Aqui, ó, tem um público negro que consome cinema também. Tem um cinema aqui que é um cinema que é referente e que narra e que consegue representar essa comunidade negra a nível mundial, planetário. Eu acho que por um momento o filme Panteras Negras ele conseguiu aquela coisa que o panafricanismo tentou durante muito tempo e vem tentando, que é a unificação, sabe? Então, o Panteras Negras, durante um tempo, ele conseguiu unificar, ele conseguiu fazer a população negra a nível mundial ter uma perspectiva comum. Eu vejo por essa perspectiva. Essa é a importância. Professor, não sei se o senhor está me ouvindo, que agora deu uma travadinha aqui para mim. Mas, assim, pedir só para o senhor abaixar um pouquinho o seu celular, porque a gente está vendo só a parte de cima do seu rosto, assim. Se o senhor puder ajustar um pouquinho, que as pessoas estão pedindo, para o senhor abaixar um pouquinho. Não sei se o senhor está me ouvindo. Está me Assim? ouvindo? Tô sim. Isso. Tô. Porque estava muito em cima, então a gente não estava vendo o seu rosto por inteiro. As pessoas estavam pedindo aqui para o senhor dar Certo, uma ajustada. certo. Mas assim, Então, o que é que acontece? Essa ideia do futurismo não é uma coisa que foi do filme Panteras Negras. Eu acabei de falar para você do filme uhum, Rafiki, que foi feito por uma aham, mulher aham. que foi a keniana. Essa mesma diretora, ela fez um filme em 2011 chamado Panzi, que é um filme afrofuturista. É um filme que trata da Terceira Guerra Mundial na África, uma guerra pela água, né? E ali você já vê toda uma vestimenta futurista, sabe? Já em 2011. Vanui Kanuri, que é a mesma de Rafik, a mesma diretora. Uhum. Diga-se de passagem, para a gente não perder esse trem, as maiores produções hoje, as produções mais interessantes hoje da África contemporânea, elas são feitas por diretoras mulheres, né? Você tem Fanta Regina Naklo, da Burkina Faso, você tem Vanui Kanuri, do Quênia, você tem. Poxa, eu esqueço o nome de uma diretora que é muito interessante também, que é, Joy Kimbiji, sendo que o Quênia, na contemporaneidade, tem se destacado com o maior número de diretores. Né? Se no passado o Senegal foi um dos principais centros, hoje o Quênia está na frente, com muitos diretores e muitas diretoras. A maior parte da produtividade dos filmes da África vem do Quênia e das diretoras mulheres. A produção hoje, e é muito interessante porque assim, se você pega um filme de um homem, você vê uma perspectiva, mas quando você assiste um filme de uma diretora, você consegue captar a sensibilidade feminina no filme, sabe? A amplitude do olhar, assim, é muito interessante, é muito interessante, E muito interessante. o senhor acha que essa, digamos, liderança feminina, né, essa vanguarda feminina na questão da produção, né, das produções mais recentes, se deve a quê? Eu acho que hoje, no continente africano, você tem, assim, o pessoal está chegando à conclusão que com ditaduras de partido único não há possibilidade de democracia.
entendeu? Então, quando você começa a trabalhar essa ideia, você começa a derrubar vários conceitos, você consegue abrir várias portas. Então, assim, hoje, a entrada dessas mulheres no cinema, eu acredito que já se dê por conta de vários conceitos e várias ideias já terem sido derrubadas. Então, assim, é uma porta que você abriu e não tem como fechar mais, entendeu? Uhum, Então, essa é o contexto que leva você a entender essa entrada das mulheres. Porque parte dos países onde essas mulheres estão produzindo cinema são países de ditaduras de partido único. Por exemplo, você tem uma diretora agora que é a Sara Gubala, que é a filha daquele Gudara Gubala, que foi o que eu citei mais cedo. Ela é uma das principais diretoras do Sudão. O Sudão recentemente passou por muitas dessas diretoras acho que deu uma travadinha. seus filmes porque elas não podem retornar por conta de perseguição política. Ah, sim. O senhor está me ouvindo direitinho? Seria Aham, mais ou menos entendi. isso. E deixa eu te perguntar, agora, né? Agora com a questão da pandemia, né, já tinha, mas eu acho que a questão dos streamings, né, Netflix, Amazon, Prime da Amazon, acho que a questão do Netflix e dos streams de modo geral, além de terem crescido demais, as companhias cresceram absurdamente como empresas ligadas à questão da tecnologia, da internet, também se popularizou. Então, assim, eu fiquei pensando, na sua percepção, o senhor acha que é, essa questão de ter mais esse veículo, né, de exibição, isso pode ajudar a popularização dos filmes africanos aqui no Brasil? Não sei se o senhor conseguiu me ouvir, senão eu repito. Vou ver se o senhor está me ouvindo. Eu não consegui ouvir, assim, a minha tela está travada, está fazendo o carregamento, eu não estou conseguindo ouvir. Alô? Está travando, não sei se o professor caiu novamente. Gente, como eu falei mais cedo, para as pessoas que estão vendo a live, assim, infelizmente a conexão ela tá, né, um pouco ruim, está bastante instável. Então, desde o início, eu pedi que a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente conseguir conversar com o professor Márcio, ver se o professor volta aqui, para eu poder chamá-lo de volta para a nossa conversa. Só um minutinho. Ver se o professor recebe o convite. Porque, assim, infelizmente, a nossa conexão ela não está das melhores hoje. O professor tinha me dito isso mais cedo, mas a gente, com um pouquinho de paciência, a gente consegue manter uma conversa. Infelizmente, porque é um assunto extremamente interessante, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Vamos aguardar um pouco. Está conectando aqui, vamos ver se o professor... Oi, professor, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Tá ótimo. A gente estava falando a questão dos streamings, assim, da popularização desses filmes, até por conta da pandemia. As pessoas estão em isolamento, muitas salas de cinema fecharam. Então, o senhor acha que os streams, tipo Netflix, Amazon, seriam um caminho para a popularização desses filmes aqui no Brasil? É, sim. É o seguinte, popularizar sim.
A forma como esse filme é narrado, porque você tem tido uma avalanche muito grande de filmes, e eu não falo só de filmes africanos, eu falo de filmes afro-estadunidenses principalmente. Assim, você tem uma avalanche muito grande de, de filmes, né? Se você pegar, por exemplo, de 2005 para cá, você tem o Cadillac Record, que é o filme que fala da história do jazz, do blues. E é um filme interessante porque ele traz a história de Muddy Water, ele traz a história de Etta James, ele traz a história de, de vários atores, vários músicos. Só que o filme, quando você chega da metade para o final, o filme só narra a parte negativa da vida desses autores. Então aí vai mostrar a bebedeira de Muddy Water, vai mostrar o vício em heroína de Etta James, vai botar o alcoolismo de Little Bird, vai botar a prisão que eu esqueço, o guitarrista negro que inventou o rock, né? Foi preso por ter se relacionado com uma menina branca. Então eles mostram isso bastante. Se você assiste o filme de Ray Charles, é um filme interessante até a metade, mas da metade do final ele mostra só o vício de Ray Charles na heroína para compor a música. Se você assiste um filme de Miles Davis, por exemplo, o filme é excelente, mas quando chega do meio para o final, você vê que o filme foca no vício da cocaína de Miles Davis. Uhum. Então, assim, no final das contas, você termina consolidando uma imagem negativa desses autores, desses músicos. Então, assim, parte desses filmes você encontra na Netflix. Então, por exemplo, tem dois filmes sobre Miles Davis. Diga-se de passagem, um dos filmes, que é o que fala sobre a cocaína na vida de Miles Davis, foi feito pelo aquele ator que protagonizou o Hotel Ruanda, que foi o Paul Rosassobeguina, no filme Hotel Ruanda, que salva o pessoal. Ele fez um documentário, ele dirigiu um documentário sobre Miles Davis. E que assim eu fiquei surpreso como aquele documentário só foca na parte da. Eu curto Miles Davis. Sabia que Miles Davis tinha tido alguns problemas, mas eu não sabia que era a dimensão que ele colocou no filme. Tanto que um outro diretor estadunidense, afro-estadunidense, fez um outro documentário que está na Netflix também, né? Que é meio que um contraponto naquela pegadinha de assim, pô, não é bem assim, velho. Houve um problema de droga, mas não foi Uhum. um problema a ponto de você colocar tudo de produtivo e positivo que o cara fez anteriormente no ralo, entendeu? Então, assim, a Entendo, gente tem sim. que tomar cuidado com esses filmes da Netflix nesse aspecto, sabe? Uhum. Por isso eu só Seria vou mais pedir ou para o senhor menos isso. abaixar um pouquinho o seu celular, assim. Isso, para a gente ver assim, um pouquinho melhor. Mas assim, obviamente existe a popularização, mas também existe a população do quê, né? Tem alguns filmes que Isso. realmente, né? Mas eu digo assim, por exemplo, ultimamente por conta do isolamento, dessa coisa toda, eu tô assistindo um pouco mais Netflix e eu tô tendo acesso a filmes ou realmente, né, de países africanos ou com temáticas africanas como o menino que descobriu o vento, que não é africano, é britânico, mas tem essa temática, ou até umas comédias tipo O Estranho Noivo de Maia, que é canadense, mas se passaria na África do Sul, ou, por exemplo, uma série que eu achei interessantíssima, que é Queen Sono, que assim, é um drama policial, é quase que uma Jason Bourne ou sei lá, uma Missão Impossível de uma mulher negra sul-africana que, assim, eu acho que talvez, se não tivesse o stream, eu não teria acesso, assim. E, é claro,
É como o senhor falou, tem muita coisa interessante, também tem muita coisa que tem um caráter um pouco duvidoso em termos de representação dos negros no modo geral, né? Não só os africanos, como os afro-americanos ou os afrodescendentes. E uma outra curiosidade, eu não sei se isso acontece com os filmes africanos, mas principalmente com os filmes, né, norte-americanos, que são os que chegam mais pra gente, em relação a títulos de filme. Para mim, que é muito significativo, tem, por exemplo, 12 anos de escravidão, né? Que, na verdade, seria 12 anos escravo. Né? Pode parecer uma coisa simples, mas você falar para um país que teve 400 anos de escravidão, 4 séculos de escravidão, falar 12 anos de escravidão, pode soar uma coisa um pouco mais leve do que uma pessoa, na sua trajetória de vida, ser ao longo de 12 anos escravo. Ou ainda um outro filme que eu acho também muito interessante em termos de título, que é o filme que chegou para a gente como Estrelas Além do Tempo, que mostra a trajetória daquelas mulheres que trabalharam para a NASA, que eram extremamente inteligentes, que eram os computadores da NASA, que na verdade o título original era Figuras Escondidas, né? Que mostra muito mais essa questão perversa de mulheres que trabalharam muito para uma instituição norte-americana e que não eram reconhecidas. Isso acontece também com os filmes africanos, de você ter um outro título que por vezes pode mudar um pouco a ideia central do filme? Com certeza. Até porque as pessoas desconhecem, algumas pessoas desconhecem, né? Por exemplo, você tem um filme de Sam Bailey que é chamado Shadow, né? E eu já encontrei esse filme com o nome de Insubmisso, né? Só que quando você vai ver o que é Shadow, né? Shadow é o plural de uma palavra. Porque assim, ó, o Chedo, ele é uma categoria social que aparece no Senegal, né? Porque você tem a escravidão na África, ela é completamente diferente. Então você tem no Senegal um grupo de escravos que são considerados escravos do rei, né? E esses escravos do rei, eles têm uma importância tão grande que o rei, antes de tomar algumas decisões, até os consultam, né? E esse grupo é que é chamado de Chedo. Portanto, Chedo é uma categoria social, não é um estado de, sabe? Não passa a ser em submissão. Agora é lógico que os Chedos se revoltam quando o rei resolve se islamizar. Aí você tem uma insubordinação dos Chedo porque eles não aceitam ficar submisso ao poder do Islã. É diferente de você traduzir isso por insubmisso, né? Uhum, com certeza, muda a proposta, né, Tá da ideia entendendo? do filme. Uhum. E deixa, eu- Exato. e deixa eu te perguntar já, Diga. infelizmente já nos encaminhando para o final da nossa conversa aqui, é, duas perguntas assim que, só para a gente dar uma encerrada. Dentro da sua trajetória, assim, você olhando a sua trajetória, quais seriam as escolhas que você entende, tanto escolhas educacionais quanto profissionais, que fizeram com que o menino Márcio Luiz se transformasse no professor Márcio Luiz, mestre em educação, mestre em estudos africanos, e emendando a pergunta: o que é ser um homem negro no Brasil em 2020 para o senhor? Assim, eu acho que eu sou um privilegiado, entendeu? Inicialmente. Porque o que me tornou, eu acho, eu atribuo isso muito, assim, dentro daquela perspectiva Ubuntu, né? Você só é, eu atribuo a várias outras pessoas que tiveram na minha caminhada, na minha perspectiva, desde a minha irmã aqui dentro de casa, quando eu vi desde pequeno já fazendo parte do movimento negro, mas sem entender o que é que acontecia, entendeu?
Então ali para mim foi o primeiro espelho. E depois por todas as outras pessoas que passaram pela minha vida e a experiência de vida também que a gente vai passando, as coisas que a gente vê, que a gente vive, né? E que o tempo aqui também não é suficiente para contar. Uhum. E você chega agora, quando eu olho para trás e vejo assim, mais do que falar de mim, eu prefiro olhar assim quem foram essas pessoas que tiveram na minha caminhada. E aí você tem vários professores, você tem várias outras pessoas que nunca me deixaram assim desistir, que em vários momentos você joga tudo para cima. Mas o pessoal diz, rapaz, não, velho, não faça isso não, pô. Não faça isso não, porque isso aí é um crime que você está cometendo primeiro contra você e depois contra a gente aqui, entendeu? Nesse processo. E eu acho que você ser homem negro hoje, assim, no Brasil, dentro desse contexto violento que a gente vive, sabe? Onde todo mundo volta para casa todos os dias sem saber quem é o próximo. Eu acho que ser um homem negro, independente do status social que você ocupe, você ser sobrevivente, entendeu? É você ser sobrevivente, é você viver naquela coisa que a música do Racionais fala, né? Entre o sucesso e a lama, o tempo todo, entendeu? Eu acho que é bem nessa perspectiva, porque hoje você vive um contexto de incerteza em todos os sentidos. Por exemplo, tem uma coisa que a gente não está percebendo, mas a humanidade ela está caminhando para a extinção, minha flor. A humanidade, assim, o que o homem tem feito, né, tem levado a gente. Hoje eu conversava com meu professor, meu orientador, meu amigo, o professor Jacques Depochant, sobre isso. E assim, a gente está caminhando para o extermínio. E aí, às vezes, eu fico me pensando assim, eu disse, poxa, mas nós somos uma espécie diferente de todas as espécies, porque nós conseguimos ter uma capacidade de raciocínio, um aumento de um cérebro que passa de 400 centímetros cúbicos para 1.500 centímetros cúbicos. Mas é essa mesma espécie que desenvolve essa qualidade, capacidade de raciocínio, que é a espécie que está se matando, pô. Entendeu? É a espécie que está se matando e assim. Uhum. Então, assim, evoluímos ou, entre aspas, involuímos, como dizia o velho poeta Cine Calmon, aqui. O Cine Calmon é um cantor de reggae aqui que tem em Salvador, Recôncavo de Salvador, né? E ele sempre falava isso nas músicas dele. Evoluímos ou involuímos, entendeu? Então, eu acho que esse é o questionamento. Mas, assim, no mais, mesmo assim, eu só tenho mesmo a agradecer, sabe? Com muita consciência de que a gente não deve, como diz aquele cara, né, o sacerdote de lá do antigo Egito, o Pital-Tep, ele diz assim, não seja arrogante com o conhecimento que você tem. Então, assim, eu passo muito da perspectiva de que o conhecimento ele é um processo de aprendizagem gradativo, cumulativo, que a gente passa a vida toda, entendeu? Assim, até quando a gente dá o último suspiro, é um aprendizado que a gente está levando. Então, é só agradecer, né? É como diz o mais velho, assim, quando eu nasci o dinheiro já existia, né? Quando eu morrer o dinheiro vai ficar aí. Então, assim, o que é que a gente pode viver? Porque tem muita coisa com esse mundo capitalista, né? O dinheiro é necessário, a gente precisa do dinheiro para viver, ninguém vai negar nada disso. Mas assim, a gente também está vendo até que ponto o dinheiro tem levado a gente, né? Essa que é a grande questão, né? A gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto, assim, entendeu? E tem um povo que está carregando isso nas costas, entendeu? Tem um grupo que está carregando isso nas costas há milênios e a gente ainda não percebeu.
Mas é muita coisa, Tati, para a gente conversar, e aqui eu acho que é só agradecer mesmo, Professor, quem tem que entendeu? agradecer sou eu, assim, foi uma aula. Agradeço muito pela sua partilha, por trazer suas reflexões, por trazer suas informações, seus saberes. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar sobre vários temas importantes. E, assim, muito, muito obrigada mesmo. Apesar da instabilidade da live, mas foi, assim, uma noite memorável, foi uma noite muito agradável. Agradeço muitíssimo. Agradeço por o senhor ter aceito o convite assim de imediato. Assim, espero que a gente possa ter outras oportunidades de trazer essas reflexões para aqui para o canal. E assim, muito, muito obrigada mesmo. Estamos aqui, Flor, estamos juntos. E aí agora a gente vai nessa parceria aí até onde permitirem, entendeu? Se precisar, estou por aqui e espero ter logo, logo a oportunidade de falar de outros temas aí tão sérios quanto esse aqui, entendeu? Agradeço, agradeço muitíssimo. E para as pessoas que estão acompanhando a gente, muito obrigada. Lembrando que amanhã a gente ainda tem live, a nossa live é até dia 19. Amanhã a gente vai falar com o professor Edijô, falando sobre a questão da ancestralidade, da valorização do homem negro e das tradições afro através da arte. Então, assim, muito obrigada a todos que acompanharam a gente. Professor Márcio, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente se vê nesse mesmo horário, 8 horas, conversando com o professor também, assim, maravilhoso, que é o professor Edijô. Então, muito, muito, muito obrigada. Boa noite para todos, boa noite, professor Márcio, e até uma próxima. Tchau, tchau.